Fala aí galera, Jorginho aqui e hoje é o seguinte, vocês podem estar vendo aí que ao meu redor aqui atrás, né, tá tudo desmontado, PC desligado, peça jogada para tudo quanto é lado, mas tudo isso é por um ótimo motivo. Aqui na minha mão tá a B550 Mortaro Wi-Fi, tá? A placa comprada no AliExpress e que inclusive, se você tá vendo esse vídeo aqui com algum interesse em adquirir uma dessa, tem links aqui na descrição onde você pode comprar e dar aquela ajuda aqui para o canal continuar produzindo conteúdo. E essa placa aqui, ela tá toda desmontada porque hoje eu tirei tudo dela, deixei ela completamente nua para poder fazer um review. Mostrar para vocês detalhe por detalhe tudo o que tem nessa placa. Que é uma placa que, olhando desse jeito, parece uma placa frágil, né? Uma placa simples, mas que de simples não tem nada. É muito parruda e oferece muita coisa. Tudo isso a gente mostra logo depois da vinheta no review. Vamos lá? Então galera, antes de começar a mostrar mais de perto essa menina bonita aqui, vem cá, chega aqui pertinho. Você chegou nesse vídeo porque você está procurando placa-mãe. Às vezes você está procurando a que tem um melhor custo-benefício, às vezes você está procurando a que se encaixa melhor no seu sistema. E aqui nesse canal eu trago muito conteúdo sobre isso. Não só sobre placa-mãe, mas unboxing, review de muita coisa relacionada a hardware e games. Então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, o único apoio que eu te peço é que você se inscreva no canal. É só um cliquezão que você dá nesse botão vermelho que está aqui embaixo, mas que me dá uma ajuda imensa para que eu possa continuar produzindo conteúdo. Agora vamos parar de enrolação. Vamos começar logo o review e a gente vai começar pelo painel traseiro da placa. Aqui no painel traseiro a gente tem uma entrada HDMI, uma entrada DisplayPort, logo abaixo o botão Clear CMOS. Passando adiante a gente tem uma porta compartilhada P2 em conjunto com duas portas USB 2.0. Logo passando adiante a gente tem duas portas USB 3.0 em conjunto com a porta LAN de 2,5 GB. Passando um pouco mais abaixo a gente tem uma porta USB tipo C 3.1 em conjunto com uma USB tipo A 3.1, um painel de áudio bem completo inclusive na parte de baixo, e aqui no meio disso tem as entradas para antena Wi-Fi. Duas primeiras coisas a se prestar atenção aqui nesse momento. Tem pouca porta USB na placa, e isso é uma falha, tá? Poderia algumas placas concorrentes, inclusive que tem Wi-Fi incluso, elas trazem pelo menos duas portas USB 3.0 a mais. Isso é um ganho, visto que você não precisa, por exemplo, comprar um hub, e cada vez mais coisas que a gente usa nos PCs tá pedindo USB. Então eu considero um erro que tenha tanta pouca porta. E uma parte muito boa que tem aqui, que é a porta LAN. É uma porta de 2,5 GB com suporte a altas velocidades de conexão. Então faz um bem enorme você ter isso aqui na sua placa-mãe, até pensando em longo prazo. Passando adiante, a gente vai logo para a parte aqui de conexões. E começando da parte de baixo da placa, a gente tem uma entrada de áudio para painel frontal, uma porta RGB do tipo 12 volts, um chassis fan, um switch para LED, uma porta USB do tipo 5 volts, alguns conectores USB, um conector para intrusão de chassi, dois conectores USB, um conector de painel frontal normal, daqueles que conectam as coisas no gabinete, e um outro para speakers e essas coisinhas, né? É bom que você tem aqui. Passando um pouco adiante, a gente tem uma conexão do tipo USB 3.0 e uma conexão do tipo USB 3.1 USB tipo C para painel frontal. Passando adiante, a gente tem um sysfan, mais um sysfan, a gente tem um conector para bomba de water cooler e fechando um CPU fan. Claro, isso tudo acompanhado pelas portas de alimentação da CPU e a porta ATX 12 volts para o sistema. Essa parte de conexões dessa placa ela me deixou bastante satisfeito, inclusive. A gente tem muita porta para conexão, são 5 entradas para fãs, incluso nessas 5 uma porta para a bomba de water cooler, que você coloca ela já funciona automaticamente na velocidade máxima, evitando assim que você tenha que configurar BIOS e fazer alguns outros processos para que sua bomba de water cooler funcione da maneira correta. Somado a isso, a gente tem iluminação nos dois padrões mais tradicionais hoje em dia. A gente tem o 12 volts e a gente tem também duas portas 5 volts, dando uma prioridade para os 5 volts, que é um tipo de porta que antes se restringia a placas mais caras, mas que hoje está cada dia mais popular,
Quem é que não tem hoje um dispositivo 5 volts que você às vezes não consegue ligar numa placa intermediária porque a placa simplesmente não tem esse recurso? E é muito legal a gente ver aqui numa placa intermediária, como é o caso de uma B550, ter esse tipo de recurso. Um terceiro ponto que eu tenho que destacar é o fato de ter a porta para USB tipo C frontal. Tem algumas concorrentes diretas dessa placa aqui que não tem, e é algo que está começando, claro, mas que está se popularizando bem rápido. Inclusive a gente tem alguns exemplos de gabinetes bons que tem esse tipo de conexão, então pode ser que você acabe se passando, né? Você acabe comprando um bom gabinete e acabe sem ter como conectar o USB frontal somente por conta da sua placa-mãe não ter esse conector. Então é muito legal que ele venha na placa-mãe e é um ponto bem positivo. Passando aqui à frente, agora a gente vai falar do assunto principal numa placa-mãe, que é o VRM. Então, o VRM dessa placa-mãe é um VRM robusto, um VRM capaz de suportar muita coisa e que se assemelha muito mais ao VRM de uma placa X570 do que ao VRM de uma placa B450 comum. Isso inclusive tem sido padrão nas placas B550. Tem VRMs muito bons ali na parte intermediária delas para cima. O VRM aqui, a gente tem uma alimentação padrão para CPU juntamente com uma fase e mais 5 capacitores, 5 não, são 4 capacitores de entrada. Esses vão fazer a filtragem inicial, passando para a parte do VRM, que para mim é uma das mais importantes, que são as fases do VRM. Uma parte muito legal desse sistema são esses bloquinhos que ficam aqui em conjunto com os indutores. Eles são DRMOS, esses aqui são ISL 99360, são DRMOS de 60 amperes. E o que é interessante sobre isso aqui, o que é o ganho que isso aqui tem? Esse chip único aqui, ele integra uma fase basicamente inteira, né? Toda aquela parte de MOSFET de alta, MOSFET de baixa e driver MOSFET, eles estão unidos nesse único chip, muito menor, ocupa menos espaço, tem uma eficiência energética melhor e acaba sendo mais positivo para o sistema. Tanto é que isso aqui é um recurso que geralmente a gente vê em placas mais top de linha. É muito legal que a gente veja isso aqui numa placa B550, né? Que é feita para ser uma placa intermediária. Se a gente parar para contar isso aqui, sendo que cada DRMOS representa uma fase em conjunto com o indutor, a gente vai ter aqui um total de 10 fases, mas não é bem assim. Por quê? O PWM que controla esse sistema, que é o RAA229004, ele não trabalha um sistema de 10 fases. Ele trabalha no máximo de um sistema de 6 fases, sendo 4 mais 2 o sistema. Então aqui o que é que aconteceu? As duas fases aqui de cima, que são fases dedicadas ao VSOC, elas se mantiveram, tá? Tem aqui um DRMOS, um indutor e os capacitores finais aqui de filtragem e tá tudo ótimo. Já na parte do V-Core, que é a parte mais importante porque alimenta diretamente o CPU, a gente tem 8 fases que funcionam como se fossem 4, ou seja, cada dois DRMOS desse aqui, que deveriam cada um representar uma fase, eles se juntam por meio do trabalho do PWM para poder formar uma espécie de super fase. É como se um DRMOS desse que trabalha com 60 amperes junto virasse uma super fase de 120 amperes, o que é muito bom e permite que esse sistema aqui trabalhe com correntes elevadas. Para você ter uma ideia, hoje, atualmente, você consegue colocar qualquer coisa aqui em estoque. Em estoque você pode colocar qualquer processador aqui que ele vai funcionar tranquilamente. Mas se você quiser partir, por exemplo, para um overclock, ele suporta um Ryzen 5950X em overclock moderado. Se você colocar, por exemplo, a 4.2, ele suporta de maneira até tranquila. E se você quiser fazer um overclock mais extremo, algo ali da ordem de 4.5, você vai fazer. O VRM vai aguentar, mas aí vai ser necessário que você coloque um fluxo de ar um pouco maior. Infelizmente eu não tenho aqui condições, uma câmera térmica, por exemplo, para poder fazer esse teste e mostrar na prática, mas espero logo trazer. E para isso aí eu conto com o seu like nesse vídeo e conto também com a sua inscrição no canal, que aí ajuda a gente a trazer cada vez mais incrementos aqui no canal e melhorar a nossa metodologia de testes. O trabalho em cima do VRM ele produz muita temperatura e por conta disso a gente tem dissipadores de calor. E eu gostei demais dos dissipadores dessa placa. O dissipador que vai em cima do VSOC é um dissipador mais fininho, mas o VSOC ele não tem uma carga tão grande, né? Então é aceitável que você tenha um dissipador fino ali, a não ser que o projeto da placa compreenda uma das fases do V-Core junto com a do VSOC. Não é o que acontece aqui, então tá bem tranquilo. Todos os dois dissipadores eles trazem thermal pads.
O dissipador do VSOC, você percebe que ele não pega toda a parte dos indutores, né? Ele foca mais no DRMOS e os indutores ele cobre ali metade e deixa metade para fora. Já o dissipador do V-Core, cara, é um negócio imenso, é colossal. E você tá vendo aí nas imagens que ele se sobrepõe as fases e ele vem até a parte de cima ali, é como se fosse aquela carenagem que geralmente é de plástico que colocam nas placas-mães. Ele se junta inclusive com o espelho da placa-mãe e essa base aqui é toda em alumínio, então resfria muito bem. Repare também que ele tem aletas, né, para poder permitir que o ar circule, então não é aquele bloco pesado ali para poder ficar, ele permite uma boa circulação do ar e ajuda inclusive a manter resfriada a parte do painel frontal, né? Algumas outras placas têm soluções diferentes para isso, mas essa aqui da MSI, eu acredito que das que eu vi até agora, é com certeza uma das melhores. É um dissipador maciço, alumínio, bonito, né? Ele não deixa a placa feia e faz muito bem o seu trabalho, porque um negócio desse tamanho é impossível de ele não fazer bem feito. Um ponto muito positivo, o VRM dessa placa aqui. Como a gente acabou de falar do VRM que fica muito próximo ali ao painel frontal, tem um detalhe que é bem importante a gente citar, que é a placa Wi-Fi. Ela vem colocada sobre um conector PCI Express, tá? Então ela é uma plaquinha mesmo que está ali já nativamente pregada na placa e se trata de um cartão Wi-Fi Intel Wi-Fi 6 AX200. Esse chip ele tem um suporte para velocidade de até 2.4 gigabits, então não dá para poder ele fazer feio. Para se ter uma ideia, esse chip aqui ele suporta uma velocidade maior no Wi-Fi do que grande parte, por exemplo, das B450 que permitem no cabo. Então, para você ter uma ideia, que ele no Wi-Fi suporta uma velocidade maior. Que exemplos de qual placa ele supera nesse tipo de modelagem? Ele supera no Wi-Fi a velocidade que a Steel Legend recebe no cabo, ele supera no Wi-Fi a velocidade que a TUF Pro recebe no cabo, ele supera inclusive também a placa da Gigabyte, a Aorus Pro. Então nesse termo de conexão LAN, é uma placa muito, mas muito robusta. Inclusive, ela só não ganha dela própria no cabo, afinal é de 2.5, mas a diferença é mínima, porque é 2.5 no cabo e 2.4 no Wi-Fi. Isso facilita muito a vida de quem tem que mexer muito o computador, porque você pode tranquilamente deixar o roteador no lugar e transportar o computador tranquilamente, colocando ele num local que fique mais tranquilo para você e utilizar a rede no Wi-Fi sem grandes perdas, ou na prática sem perda praticamente nenhuma. Outro ponto interessante dessa plaquinha aqui é que ela traz suporte, além do Wi-Fi, ao Bluetooth. Então seu PC ele passa a se conectar via Bluetooth no padrão 5.1. Então são ganhos interessantes em termos de conectividade que uma peça simples adiciona ao sistema. É uma peça que você pode comprar ela separadamente, pode, mas você ter ela nativamente no seu computador acaba sendo muito melhor. Gostei bastante desse ponto aqui. Continuando aqui na parte superior da placa, a gente tem os bancos de memória. São 4 bancos e aqui a gente tem uma capacidade de até 128 GB no máximo de 4.400 MHz, nominalmente suportados por essa placa aqui. Pelos testes talvez a gente possa ir um pouco além, mas nominalmente é o que ela suporta. Na instalação de um pente, você deve utilizar o segundo slot. Na instalação de 2 pentes, o segundo e o quarto slot. E aí, para utilizar 3 ou 4 slots, você pode ocupar os outros 2 slots aleatoriamente. Outro ponto interessante dessa placa, inclusive que não está presente em algumas placas intermediárias de valores menores, são os LEDs on-board, que indicam, né, caso tenha algum problema para ligar o seu computador, aonde está o problema. Nessa placa aqui nós temos 4 opções, sendo elas CPU, memória RAM, VGA e boot, que é algo inclusive autoexplicativo, né? Se não ligar, vai acender a luz, você vai lá e você vai ver o que é que não está permitindo que ligue o seu computador. Outro ponto interessante de se ver aqui nessa placa são as suas conectividades PCI Express. Ela tem 4 conectores PCI Express padrão, sendo 2 deles X16 e 2 X1 e mais 2 portas NVMe. As 2 portas mais próximas do processador, sendo elas o NVMe e a primeira porta PCI Express X16, elas têm suporte ao protocolo 4.0, que é ativado a depender do processador que você esteja usando. Se o seu processador der suporte, você vai ter essas portas ativadas. A placa, nos slots PCI Express X16, elas têm suporte a Crossfire da AMD, mas não tem suporte a SLI. E convenhamos que são tecnologias que estão caindo em desuso. Como eu já falei anteriormente, quando você coloca 2 placas de vídeo, você dobra tudo, você só não dobra o desempenho. E aí por isso tem cada vez menos gente fazendo uso dessa tecnologia.
As portas NVMe dessa placa, elas são, para mim, na minha opinião, um ganho, porque elas não desabilitam portas SATA. E aqui nós temos 6 portas SATA. Olha que beleza, você consegue usar 6 entradas SATA e mais 2 NVMe sem ter perda de nenhuma porta. Você tem perda sim de um conector PCI Express. É o último, onde geralmente se coloca a segunda placa de vídeo. É um slot X16 que na prática funciona em X4, né? E aí você acaba perdendo ele somente ao utilizar 2 NVMe's. Aqui, nas portas NVMe, são aceitos SSDs do tipo M.2, sendo PCI Express 4.0, 3.0 e SATA. A segunda porta ela não aceita 4.0. Isso aqui é marcado por um dissipador na porta principal, que inclusive tem uma indicação de Lightning M2. Um último ponto que eu vou citar aqui fisicamente no hardware dessa placa é a questão do áudio. O áudio é algo que eu gostei bastante. Trata-se aqui de um codec ALC 1200, que também é superior ao que a gente encontra na grande maioria das B450 e também das B550 de entrada. As B550 intermediárias estão a maioria utilizando esse codec, que é um ótimo codec, e aliado a ele você tem um bom conjunto no painel traseiro da placa, que permite a você, além das conexões convencionais, fazer também conexões centrais e laterais para home theater, fora a porta ótica que também está presente. Isso para mim é um ganho. Quanto mais completas forem as placas dentro de tal valor, eu considero que isso é melhor. Então, em resumo do que eu pude ver dessa placa nesse pouco tempo de uso, mas dando uma estudada muito boa no hardware, no que ela traz embarcada e dando uma olhada também na BIOS e nas questões de iluminação, essa placa aqui, ela me encantou. Essa é a palavra correta. Eu escolhi ela depois de um longo tempo de estudo e também de comparação com algumas concorrentes, e eu acredito que o conjunto dela foi o que mais me chamou a atenção. Claro, tem concorrentes e as placas concorrentes elas podem ser melhor dependendo do uso de cada um, né? Então é uma questão muito pessoal, muito específica, e que cada pessoa ela vai encontrar a sua resposta. Porém, essa placa aqui ela não decepciona de jeito nenhum. Dissipadores robustos, ótimo VRM, muitas conexões, portas M2, até o chipset ele é bem coberto ali por uma malha de alumínio grande, gelada, então traz muita coisa interessante, desde conectividades, passando por tudo na placa. Eu gostei bastante e queria muito que vocês comentassem aqui embaixo o que é que vocês acharam dessa placa. Se vocês acharam boa, se tem alguma melhor, se tem algumas que vocês querem ver num comparativo com essa placa aqui. Comenta aqui embaixo e não esqueça de deixar o joinha no vídeo para o YouTube entender que isso aqui é um vídeo útil e recomendar ele para cada vez mais pessoas. Eu estou deixando aqui do lado alguns vídeos relacionados ao assunto para que vocês possam se manter assistindo aqui no meu canal, vendo essa minha cara bonita, e pelo menos por enquanto eu vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal para dar uma força e até a próxima.